vou interromper você e pedir para o pastor Claro, Oscar claro. fazer a oração de abertura, e depois eu quero que o Maurício, que foi o autor do assunto de hoje, da proposta do assunto de hoje, que é perder ou não a salvação, aqueles que nasceram de novo, ele fazer uma introdução para nós. Então, em primeiro lugar, o Oscar, pastor Oscar com a palavra, se ele quiser falar alguma coisa, e depois abrir com a oração. Em seguida, o Maurício, você coloca o assunto para nós da forma que você quiser, para a gente poder abrir a palavra para os comentários. Muito obrigado, pastor João Moreira, sua presença, suas palavras. Pastor Oscar, com você a palavra. Amém. Primeiro, a gente sente muito a ausência do Gervásio, né? Está acontecendo alguma coisa aí que ele não está conseguindo entrosar com a gente. E também do Moacir, que é outra pessoa que a gente ama muito e tá fazendo falta, né? Na nossa companhia. Assim como o Cláudio, né? O Cláudio também. E outros irmãos que a gente aprendeu a amar através dessas lives, que não vejo hoje presentes. Ao mesmo tempo que a gente está lembrando do nosso irmão Edson Camargo, que tem melhorado, mas está ainda com preocupações, né? São umas coisas, colocações que eu gostaria de fazer. Eu tenho visto os irmãos hoje sofrendo muito, chorando muito, e clamando para que Deus, por misericórdia, socorra todos esses que estão entubados. Mas hoje é um tempo especial, um dia especial, e com certeza, o Maurício perguntou hoje, é tremendo, nós vamos ter algumas conversas pela frente. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, o Senhor reúne aqueles que o Senhor quer, como quer, onde quer, porque o Senhor tem algo para entregar. Hoje não pode ser diferente. Se estamos aqui é porque o Senhor assim ou fez que acontecesse e permitiu esse encontro para que tirássemos algumas dúvidas e aprendêssemos mais através da Tua palavra e da presença desses irmãos, Pai Pai, que têm buscado estar em Tua presença. Então, Senhor meu Deus, que o Espírito Santo possa hoje nos direcionar, nos iluminar e fazer em nós uma obra perfeita de entendimento dentro da Tua palavra, daquilo que vai ser proposto para que a gente possa crescer e aprender mais. Nós te glorificamos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem manifestado a favor daqueles que te buscam. E o Senhor tem surpreendido e dado resposta para aqueles que não têm buscado. O Senhor sempre tem algo novo para nós. Obrigado, meu Deus, porque o teu amor se faz sentir através das experiências que temos no dia a dia. Assim nós oramos, Papai Certo, de que hoje o Senhor está abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso consciente, o nosso subconsciente, para gravar o melhor do Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. Muito bem, Maurício, é contigo. Pastor Oscar, fica à vontade, pode fazer os comentários. Não, o comentário não é meu, não é seu. A colocação você que fez. Eu quero que você fale para eu poder acompanhar o teu raciocínio, entendeu? Amém. Então tá bom. Então, quem convida dá banquete, né? É. Glória a Deus, queridos. Louvado seja Deus, né? Bom, eu fiz no final da semana passada uma pergunta, né, para o grupo, se um cristão nascido de novo pode perder a salvação, né? Essa foi a pergunta que eu fiz. E é claro que, diante de tudo isso, eu tenho que ter um bom argumento para dar a minha posição, né? E eu tenho que ir atrás, eu fui atrás disso, para mim poder entender como que funciona tudo isso, né? Porque durante a nossa caminhada cristã, a gente aprende muitas coisas e fica meio aqui, meio ali, né? Então, a gente tem que ter realmente um posicionamento correto, né? Daquilo que Deus tem para a nossa vida através das Escrituras Sagradas. Bom, vamos lá. Eu entendo que a resposta para essa pergunta ela é clara, ela é alegre, retumbante, não.
O crente nascido de novo, verdadeiramente, ele não perde a salvação. Essa é a minha resposta. Por quê? Então, vamos ter que dar uma passeadinha na Bíblia aí, irmãos. Então, se você está com a sua Bíblia aí, 1 João 5,11, nós vamos ver lá. Né? Quer que eu leia? 1 João 5,11. Isso. Seu irmão, e o testemunho é este. E o testemunho é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em Jesus, seu Filho. Pronto. Deus nos deu. Está falando aqui que esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Alguém que nasceu verdadeiramente de novo não pode desfazer o novo nascimento. Não pode. Eu vejo dessa forma, né? Através desse versículo que explica muito bem que, então, Deus, ele deu, né, ao que realmente nasceu de novo, a vida eterna que está em seu Filho, Jesus Cristo, né? Então, é interessante isso, porque nós vemos que Deus deu, não é mérito de ninguém, não é mérito de nenhum homem, né? Não é mérito de nenhuma pessoa. É Deus aí quem realmente nos deu, através da morte, do sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E olha só o que ele diz lá, irmãos, em Romanos 8:30, quando ele fala, né? Quando Paulo fala lá em Romanos 8:30, 713. Então, olha só que coisa linda. Então, ele nos... Romanos 8:30, se alguém achou aí, pode ler. E aos que predestinou, a esses também chamou. Olha aí. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus. Então, olha só. Amém. E ao que predestinou. Então, ele já deu um predestino para nós, né? Através de Jesus Cristo. A esses também chamou. Então, se fomos chamados, já fomos predestinados, né? E ao que chamou, a esse também justificou. Então, quer dizer, se pecarmos, nós temos um advogado, nós temos alguém que nos justifica, né? Que é Jesus Cristo, né? O bom advogado. E aí ele fala que aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o estado de glorificação é o último estado do crente. É o último estado do crente. Então, percebam, irmãos, que é um processo, né? É um processo, é como se fosse uma escada, né? Você vai subindo, vai galgando, né? Passo a passo, de acordo com a vida que você, né, se dispõe a ter em Cristo. É claro que nós temos que querer realmente, nós temos que nos esforçar para isso, né? Nós temos que ter bom ânimo, nós temos que ter um coração voluntário, disposto a receber isso que está escrito aqui, né? Então, quando a gente vê isso, o estado de glorificação é o estado final. Se você é chamado, você não pode perder a sua salvação. Você foi chamado, você foi escolhido, né? Então, você precisa assumir essa sua nova identidade em Cristo, né? Veja que quando, então, Lázaro estava na sepultura, o que Jesus fez? Jesus chamou Lázaro, sai para fora, né? Foi um chamado de vida, né? Que Jesus deu para Lázaro naquele instante, né? Então, isso já
aconteceu com todos os cristãos que verdadeiramente receberam Jesus em suas vidas. Nós estávamos no estado de morte espiritual e ouvimos o chamado, como Lázaro ouviu lá na tumba, o seu chamado: Lázaro, levanta e anda, sai para fora. Então, esse mesmo chamado veio para a minha vida, veio para a vida de cada um de nós. Então, o chamado criou vida em nós, né? Não sei se os irmãos estão entendendo a minha colocação sobre isso. Então, esse Você está chamado... defendendo, Maurício, você está defendendo, então, a ideia de que o nascido de novo, em hipótese nenhuma, perde a salvação, é isso? Não, espera um pouquinho. Então, eu ainda não concluí. Tá. Tá? Pode concluir, então. Eu estou falando a respeito dos que são chamados, dos que são predestinados, ok? Então, por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Nós somos infiéis, né? Então, nós mesmo que sejamos infiéis, a Bíblia diz que Deus continua sendo fiel, né? Então, eu defendo isso. Agora, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, né? Eu não vou concluir tudo aqui que eu busquei, né? Eu vou falar citar mais 2 versículos que chamam muito a minha atenção, que está lá em Jeremias 32:40, que também me deu uma luz muito grande sobre isso, que realmente eu defendo essa conclusão, que aqueles que foram chamados... Agora eu vou chegar lá, nesse ponto, o pastor Josué. Veja bem, ele diz aqui: eu farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração. Olha aí o que ele está dizendo. Para que nunca se aparte de mim. Então, não é nada que vem de nós, é tudo Deus. Quando nós deitarmos hoje e acordarmos amanhã, quem está fazendo esse processo de santificação, de regeneração, de transformação na nossa vida, é o próprio Deus. Não somos nós, né? Nós não temos mérito nenhum. E ele fala: eu farei com eles um concerto eterno. Então, uma coisa para a vida toda, que não se desviará deles para lhe fazer bem. E porém o meu temor, o temor do Senhor, né? Eu acredito que todo verdadeiro salvo, né, em Jesus Cristo, ele tem o temor do Senhor. O temor e o tremor do Senhor, ao meu ponto de vista, são coisas muito assim, sabe, difíceis de explicar, na minha opinião, né? Então, para concluir, eu vou aqui dizer para os irmãos o seguinte: mas aí, né, então, quer dizer, você defende a tese, né, de que todos aqueles que foram chamados não perderão a vida eterna? E as pessoas que fizeram parte da igreja, pode-se dizer assim, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, que ficaram anos na igreja e não estão mais, e morreram nessa condição, né? O que dizer sobre isso? Vou chegar lá. E é aqui que eu quero chegar no ponto, né? O que está escrito lá em 1 João 2,19? Olha o que ele diz ali. Que eles saíram de nós, né? Então, aqueles que caminharam conosco durante 5, 10, 15, 20 anos na igreja e saíram da presença do Senhor e morreram nessa condição, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso não é para que se manifestasse que não são todos de nós. É para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, quer dizer, aqueles que são nossos
vão ficar conosco. Ele está deixando claro aqui que aqueles que não são, não vão ficar. Então, eu entendo, irmãos, que aquele que realmente entendeu o chamado, que entendeu que realmente Jesus o chamou, o escolheu para estar com ele, para caminhar com ele, para estar na presença dele, mesmo que caia, como a Bíblia diz, por 7 vezes cairá, mas nenhuma delas ficará prostrado, o Senhor o levantará. Quando ele reconhece que é fraco, que é pecador, que é dependente de Deus a cada dia na sua vida, ele vai continuar caminhando, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta, a adversidade que ele passar, ele vai continuar caminhando. Porém, aqueles que não eram para ficar conosco, saíram, foram embora. Então, está muito bem expressado aqui nesse versículo de João 2,19, né? Então, aqui fica a minha colocação diante dessa pergunta que eu fiz para os irmãos. Então, você está dizendo o seguinte, que a pessoa recebeu Jesus como Salvador, confessa Jesus Cristo como Salvador pessoal, teve encontro com ele, e essa pessoa não pode largar de Jesus. E se ela largar de Jesus, Deus vai fazer algo por ele e vai mudar a cabeça dele para ele não perder a salvação. É isso? Não, eu entendo que, veja bem, pastor José, aqueles que entenderam, como eu expliquei aqui, aqueles que entenderam o chamado, aqueles que receberam verdadeiramente Jesus no seu coração, né? Que adoram o Senhor em espírito e em verdade, mesmo que falham e venham cair, que venham tropeçar, porque todos nós somos sujeitos a cair, todos nós somos sujeitos a tropeçar, mas quando ele entende o chamado na sua mente, no seu psique, no seu coração, ele vai continuar caminhando, Agora, é como eu disse, aqueles que caminharam por um tempo e abandonaram a fé, na minha opinião, no meu modo de ver, eles não nasceram de novo. Porque eu entendi sua posição agora, Maurício. Então, entendeu? você entende que aqueles que acompanham a igreja, que têm, às vezes, até batismo, carteirinha de membro, não tem nada a ver com o fenômeno do nascido de novo. Então, tá bom. Não. Feita essa consideração, que eu acho que está bem diante da pergunta colocada, né? Porque o nascimento, o novo nascimento, é um ensinamento bíblico de Jesus. Então, isso aí, posto isso, né? Aqueles que tiveram a revelação, aí você entende que eles não perdem a salvação. Muito obrigado. O pastor Oscar, você tem alguma opinião sobre isso? Porque nós sabemos, né, que as correntes, as igrejas estão divididas, as denominações, aqueles que acreditam que você perde a salvação se você não vigiar, se você não tomar conta, né, não compreender esse dom maravilhoso, você pode perder. E tem aqueles grupos, aquelas denominações que falam, não, esse milagre da revelação do Espírito Santo não tem 2 trabalhos, é um só. A nova natureza, ela faz cessar a velha natureza. Então, Oscar, a pergunta é bem direta. Os nascidos de novo, né? Os que tiveram o privilégio do novo nascimento, pode perder a salvação? É isso que é a questão nossa aqui essa noite. Está ouvindo, pastor Oscar? Você está com problema de áudio aí. Isso. Agora retomou. Repete aí que nós perdemos você. É o seguinte, como eu falei no início, é uma colocação que dá interpretação forte, profunda. Precisa pensar bem para responder. Porque mesmo que nasceu de novo, pode cometer pecado contra o Espírito Santo, e esse não tem perdão. O único pecado que nos condena é contra o Espírito Santo. Mas aí um dia me perguntaram, mas o assassino,
tem perdão? Eu falei, tem. Barrabás que era. Então, o nascer de novo não é só dizer que eu posso sair daqui, pecar e me arrepender e voltar. Não, tem um limite aí. Tem uma barreira aí. Eu preciso ficar atento para não extrapolar a paciência de Deus. Porque chega uma hora que eu falo, peraí, é brincadeira agora? Né? Tem gente aí que está brincando de santinho. Né? E, no fundo, a gente sabe que não é bem assim. São lobos. Então, tem coisa que a gente fica preocupado. Deus entregou. Mas se você não cuidou, você perdeu o caminho. Se você não cuidou, não adianta você... mas eu vou na igreja, eu faço. Mas você faz com dubeidade. Fica difícil. Deus não tem dubeidade. Deus é sim, sim, não, não. Então, você pode perder a salvação? Pode. Se você não ficar na obediência, você vai perder, sim, a salvação. Tá certo. Muito obrigado, pastor Oscar. Eu vou deixar o Morelli por último, porque ele vai nos ajudar. Nós já temos aqui um empate, né? O pastor Oscar, ele entende que qualquer pessoa que teve acesso à Bíblia, inclusive aquele que compreendeu esse ensinamento do novo nascimento, a atuação do Espírito Santo, se ele não for zeloso, se ele não vigiar, ele pode perder a salvação. E nós temos o Maurício aí, que ele entende que o trabalho de Deus é definitivo, Deus trabalhou na vida da pessoa, chamou a pessoa, e o problema está resolvido. Aquela pessoa ali está selada, garantida, e ninguém mais vai mexer naquela pessoa ali, que vai direto para o céu. Bom, eu pertenço a uma denominação que não é a Nazareno, embora eu esteja na Igreja do Nazareno, né? Eu estou com eles já há algum tempo, mas a minha formação toda foi assembleana. Então, o assembleano ele não acredita na salvação garantida. Ele entende que você tem que vigiar e com muito zelo, porque senão você vai perder mesmo a salvação. E tem alguns versículos aí na Bíblia, né, que falam aí sobre essa preocupação. É interessante que as traduções, depois o Morelli pode me ajudar, elas não falam de uma salvação definitiva, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, é sempre uma ideia de que você está sendo salvo. Então, que tem alguma coisa a ser completada, que a coisa não está pronta. Então, essa é a primeira ideia genérica que a gente tem. Mas também tem alguns versículos aqui, Paulo também, não sei se Paulo escreveu Hebreus, mas vamos citar apenas Hebreus 3,12, fala assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, nós temos essa situação na prática. Milhares de pessoas que estiveram conosco e tiveram até bom comportamento, em dado momento da sua vida, eles se apartaram do Deus vivo e tiveram uma situação inversa de Paulo, né? Paulo era um perseguidor, mas quando ele teve a revelação, ele compreendeu e com o mesmo zelo ele passou a servir a Deus. Mas tem pessoas que é o contrário. Eles vêm, assimilam, aprendem, vivem um período e depois se apartam do Deus vivo. Quer dizer, isso foi escrito na igreja, na época dos primeiros crentes da igreja. E o fenômeno era o mesmo que se repete nos dias de hoje. A pessoa fica conosco e depois se apartam do Deus vivo. Não é sair da igreja. Ela volta às práticas anteriores.
ela é como aquele exemplo que Pedro, né, que deu, que é como um porco, né, que volta para a lama. Então, tem esse versículo aqui também, que coloca bem em xeque essa questão, colocando em dúvida essa segurança, né? Toda a segurança. Tem um versículo do Velho Testamento, que é o Ezequiel 18 e 24, que é um ponto de vista do Velho Testamento. Mas eu vou citar, não é chave, mas eu vou citar. Aquele que diz assim: mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Uma pergunta. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Ezequiel 18, 24. É Velho Testamento, então nós vamos olhar com reserva essa referência. Aí depois tem aqui uma advertência de Paulo, alertando que você pode cair. Fala assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Então, essa ideia de que nós estamos conquistando a nossa salvação, ela existe dentro da Bíblia, a ponto de ter aquela divisão que o pessoal estuda nas escolas, né? Que é o calvinismo, né? que acompanha o Maurício, e o arminiano, que é a outra corrente, né, de pensamento, que acha que não existe essa segurança da salvação, que as suas obras vão testificar a sua salvação. Se você não tiver a fé e as obras, um testificando o outro, fica em questão, em dúvida, você não tem como ser identificado pelas pessoas. Aqui nós não estamos fazendo julgamento de quem está salvo ou quem não está. Apenas nós fazemos uma leitura da situação presente. Se alguém está dando frutos que não condizem com aquele que é salvo, então nós ficamos atentos e pedimos para aquela pessoa ficar atento e despertando a pessoa e com temor, porque nós também, se julgamos que estamos em ordem, né, bem com Deus, nós temos que cuidado para que você não venha a ficar naquele estado, que é das boas práticas, e as obras do Espírito, né? E assim por diante. Então, eu vou fazer aqui uma posição de contraponto, no sentido de acompanhar o Oscar aqui, no sentido de que a salvação é algo que deva ser compreendido e a vida da pessoa, ela não pode negar as boas práticas, elas têm que testificar a salvação que ela está dizendo que tem. Senão, ela, no mínimo, está trazendo um testemunho duvidoso e, por que não dizer, até escandalizando a ideia, o ensinamento da nova natureza que você obrigatoriamente tem que demonstrar a partir do novo nascimento. Porque, senão, como é que poderíamos compreender um novo nascimento, um novo homem, se o velho homem prevalece, se o velho homem é a única mensagem que aquela vida traz para a sociedade? Continua assassinando, continua roubando, continua praticando todos os atos que são indignos e que não identificam a salvação. Muito pelo contrário, traz escândalo. E vocês sabem que existe ensinamento bíblico para aquele que traz escândalo
para um dos pequeninos de Cristo. Então, como nós temos isso, é uma realidade que existe nos nossos dias, né? Existia no passado, a ponto de Paulo alertar os irmãos, cuidado com o comportamento, e ter essas orientações de vigilância. O próprio Jesus alertou sobre a questão de vigilância. Então, é preciso a gente entender que há muitos perigos e, ao longo da história, os crentes em Jesus tiveram estas posições. E aí nós estamos em 4 pessoas e nós não precisamos chegar num consenso, né? Apenas estamos trocando ideias aqui sobre aqueles que compreendem que estão seguros e aqueles que ainda não estão seguros, que estão vigiando muito e se comportando de forma a não dar escândalo, porque Jesus convidou a pessoa que der escândalo a amarrar uma pedra no pescoço e se atirar ao mar. Então, no mínimo, quem dá escândalo está numa situação de aperto, está numa situação de perigo. O Oscar quis a palavra. Antes do Morelli falar, Oscar, faz a sua observação para o Morelli fazer as considerações dele. Eu vou passar para o Morelli, porque ele tem que ir para uma aula agora, né, Morelli? Vai você, Morelli, depois de conversa. Liga o teu som, está desligado. Pode falar, então. Obrigado. Então, deixa eu vou falar rapidinho, mas eu não sei, é só para dizer sim ou não, ou posso fazer alguma consideração? Não, eu acho que o tempo que você tiver aí para nós, fala primeiro da sua posição, porque é só para a gente... Viu, Morelli? E pode ser que você dá a posição que te convier, porque a gente sabe que isso não afeta a nossa salvação. Claro, Apenas é um exercício, né? Um exercício mental. Então, fala como você sem quiser. Dúvida. Seria bom que em 1 hora a gente conseguisse resolver um problema de 2000 anos. Porque a gente tem ali a linha dos arminianos e a linha dos calvinistas, que não, pessoas muito boas e muito competentes dos dois lados, não é? Pessoas de invejável conhecimento e que têm essas posições. Bom, só sendo rápido, tem 4 posições principais sobre isso. A primeira é a calvinista, que é a predestinação para a salvação. Você nasce predestinado à salvação ou à perdição. Né? E aí, quando se argumenta que pode haver aí uma injustiça de Deus, Deus é injusto, porque manda uns para o inferno, outros para o céu, sem motivo aparente, então eles dizem, não, todo mundo já está condenado, não há injustiça, porque todo mundo já vai para o inferno mesmo. Tem uma massa indo para o inferno, e se Deus quer tirar alguns de lá, ele não está sendo injusto com os outros, porque todos já merecem o inferno. Existe uma outra posição, que é uma posição intermediária, que ela diz o seguinte, a posição batista, né? A presbiteriana do calvinismo. A batista é uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, você não é predestinado para a salvação. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, essa é a posição do Maurício, parece. Se você entregou a sua vida a Jesus e foi salvo, você não perde mais. Né? Um é aquele que você já nasce assim. Né? A presbiteriana você já nasce salvo ou não. A batista, você não nasce nada. Você vai escolher entregar a sua vida a Jesus. E uma vez que você escolheu, você não perde mais. A outra é a arminiana, que diz que é a assembleiana, inclusive, que a Assembleia de Deus segue. Que você é salvo quando você entrega a sua vida a Jesus, mas pode perder ou voltar a cada minuto. Se você passou no sinal vermelho, por exemplo, cometeu um pecado, então você está fora. Mas se você se arrepende e pede perdão, você está dentro de novo. Então você tem essa luta constante, uma insegurança, não existe segurança da salvação, porque você está sendo salvo, né? Como disse o Josué, você está sendo salvo a cada dia, então a sua postura vai definir isso na hora da sua morte, de que lado você está pendendo. E existe uma
que eu já vou dizer que eu gosto mais dessa, né? Eu sinto biblicamente nessa, que a salvação ela é absolutamente segura. Você é salvo e tem segurança nisso, mas ela pode ser perdida. Ela não é uma coisa assim que você pecou, perdeu e precisa se arrepender toda hora, a cada instante, para poder voltar até ela. Porque você foi salvo, né? Você foi salvo, você tem segurança, mas você pode escolher cair fora. Do mesmo jeito que você escolheu entrar, você pode escolher sair. Não quer dizer que quando você escolheu entrar, você não foi salvo. Como disse o Maurício, então o cara nunca foi salvo. Não, ele pode perder em situações raras. Bom, para defender o que eu penso, eu vou dizer, primeiro a gente precisa pensar o seguinte, a gente é salvo de quê? Quando a gente fala salvação ou não, é salvo do quê, afinal de contas? Salvo do inferno? Salvo de outra coisa? Não. A Bíblia é clara ao dizer, ele chamará Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Então, na verdade, nós somos salvos dos nossos pecados. Nós deixamos de ser escravos do pecado e não precisamos mais viver nisso. Isso não quer dizer que você não peca mais, apenas você não é mais escravo. Você não é ditado, a sua vida não é ditada pelos pecados. Não é? E o que é pecado? Vamos dizer assim, o que é pecado? A Bíblia usa uma palavra uma expressão para pecado, que é traduzida para nós por pecado, que é errar o alvo. Você já deve ter falado e visto isso várias vezes, né? Nós vamos conseguir errar o alvo. E quem é que erra o alvo? Quem erra o alvo? É quem está tentando acertar. Não é verdade? Como é que você pega uma espingarda e está dando tiro? Você está tentando acertar o alvo. Às vezes você acerta, às vezes você não acerta. E você não perde a salvação quando erra o alvo e nem ganha de novo quando você acertou o alvo. Porque nós somos salvos pela fé, é o que definiu Paulo, e não por acertar ou errar o alvo. Muito diferente da palavra transgressão. Porque o transgressor, como a Bíblia diz, esse está perdido. Por quê? O transgressor não quer saber do alvo. Ele vira as costas para o alvo, ele não quer saber a vontade de Deus. Ele não quer saber a vontade de Deus. Agora, o pecador é aquele que é inerente nosso pecado, nós somos pecadores. E nós estamos tentando acertar e às vezes erramos. E às vezes erramos. O pecador é aquele que tem chance a cada instante e ele não perde a salvação pelos seus pecados, porque ele é salvo pela fé e não pelas obras. Agora, quando ele perde a fé e ele se torna um transgressor, ou ele nunca sai da posição de transgressor, é alguém que está de costas para Deus, ele não quer saber a vontade de Deus e não está preocupado com ela. Nesse aspecto, ele pode perder a salvação, porque ele virou as costas. Inclusive, é o caso do pecado imperdoável, que o pastor Oscar falou, que ela não está preocupada mais com a vontade de Deus. Ela pecou contra o Espírito Santo. Então, primeira coisa é essa. Segundo, quando a gente fala de salvação, inclusive o Maurício leu alguns textos, que falam, na verdade, da salvação sem ser perdida, né, da escolha de Deus, para um povo. Então, nós precisamos ver qual texto está falando do povo, e quando a gente diz povo, é Israel ou a igreja. E quando fala individualmente. O povo de Israel está predestinado, é o povo escolhido. A igreja está predestinada. Agora, quem está nela ou não está nela é que vai definir. Né? Vamos imaginar um ônibus, bem basicamente, vamos imaginar um ônibus, e a gente chama esse ônibus, dá um nome, igreja para ela. Nós poderíamos colocar a Arca de Noé, mas vamos chamar, para ser bem bíblico, mas vamos usar a língua aqui. Um ônibus que o nome está escrito no ônibus lá, igreja. Na plaquinha lá do destino, ele está escrito céu, vida eterna. Então, quem é o motorista do ônibus? Esse motorista é Jesus. Então, Jesus está dirigindo um ônibus que vai para o céu e que é a igreja. Agora, nessa jornada, pessoas podem entrar no ônibus e sair. Se ela entrou, o destino dele é esse. Se ela sair, ela perdeu o destino. Certo? Ela está fora. Certo? Ela entra ou sai do ônibus. A escolha é dela. O ônibus está predestinado. As pessoas que estão dentro não estão. Elas estarão lá por escolha. Sempre. Não é? E como eu tenho que encerrar, eu vou dizer para vocês... não, ainda tenho mais um minutinho aqui. O pastor José falou de obras e fé.
isso é muito complicado a gente avaliar. Por quê? Porque a obra não é o objeto da nossa salvação. Paulo, os alunos já estão aqui clamando. O apóstolo Paulo, ele fala da salvação pela fé, não é? E não pelas obras. Então, se a gente dizer, olha, se eu sou salvo hoje, mas se eu cometer um pecado eu perco a salvação, não, palavras eu estou dizendo, sou salvo pelas obras. Em outras palavras, estou dizendo isso. Por quê? Porque pela falta de obras eu estou perdendo ela. Se eu estou perdendo ela pela falta de obras, então tem que ter obras para ser salvo. E se eu tiver obras para ser salvo, a salvação deixou de ser pela fé. Então é um ponto importante. E eu queria só terminar o versículo que para mim é assim muito chave, apesar de ter um monte. Para mim é um versículo chave que vocês quiserem anotar aí, está em Apocalipse, no capítulo, vamos ver se eu consigo achar aqui, capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5. E ele é muito claro quando diz, fala a igreja de Sardes, dos pecados, que ele tinha que se arrepender e tudo mais. E ele diz assim, ao vencedor será vestido de vestiduras brancas. E olha o que ele diz aqui, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então ele diz que o vencedor, aquele que se arrepende dos seus pecados, de modo nenhum o seu nome será apagado do livro da vida. O que a gente conclui disso? Que o nome estava escrito e pode ser apagado, certo? Mas se ele se arrepender, não vai apagar. Mas se mantiver sem arrependimento, porque realmente o arrependimento aqui, claro que uma pessoa, como o José falou, a pessoa vai ficar no pecado e não se arrepende, isso prova que ela não é convertida. Né? Uma pessoa que não tem arrependimento, que o pecado não dói na vida dela, não é que ela não peca, que o pecado não dói, isso, sem dúvida, é um sinal de falta de arrependimento, e esse, então, talvez não seja realmente salvo. Mas o fato do nome seu poder ser apagado é sinal que, mesmo com muita dificuldade, a salvação pode ser perdida em casos extremos. Agora, eu sei que vocês vão aí discutir, e é a hora boa para eu sair. Né? Vocês me perdoem, mas eu estou aqui há 1 minuto de mandar o link para começar minha aula com os pastores. E a gente, se vocês quiserem voltar a esse assunto, acho que vai ser muito bom. O pastor João, muito obrigado por você estar conosco, nos ajudou muito. E vamos nos preparar para novas viagens aí, se Deus quiser, viu? Amém. Quem sabe aí fazer uma viagem para o nosso grupo. Obrigado. Grande abraço. Um abraço a você e a sua turma aí agora no estúdio. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, João Mariano. Muito bem. Muito bem. O Alan Santos, você quer, quem te convidou, Alan? Você é bem-vindo, Alan. Está nos ouvindo? Tem um convidado nosso aí, Alan Santos. Queremos, se você quiser se apresentar, abre o microfone, Alan. Eu também percebo aqui no grupo a presença do pastor Edson Rodrigues. Se ele quiser abrir a câmera, abrir o microfone, é bem-vindo. Deus abençoe. Enfim, esse assunto, Maurício, que você trouxe para nós, ele é muito empolgante e você vê que a gente sempre que medita neste assunto percebe, como já em outros debates, outros encontros, a gente percebeu que Deus também trabalha com exceção. Existe a regra, né? E existe a exceção. E aí nós já falamos a exceção que que o Oscar trouxe para nós, né? Que é a pessoa pecar contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então, se não tem perdão, não se fala, portanto, que essa pessoa vai estar salvo, né? E a salvação do pecado é um primeiro estágio. O Morelli já saiu, senão nós teríamos conversado com ele.
o primeiro ponto da salvação é do poder do pecado. Então, o pecado não tem poder sobre nós. Então, o primeiro nível da salvação é o poder que o pecado tem sobre nós. E depois, o segundo estágio é o corpo de pecado. Quando a gente morre, você se livra do corpo de pecado. Que miserável homem que sou! Quem me livrará deste corpo de pecado? Paulo falou. Então, nós vamos nos livrar do corpo do pecado. E aí, nós, em função daquilo que tivermos vivenciado, experimentado e decidido nessa jornada humana, que é corpo, alma e espírito, nós vamos ter a salvação do inferno. Não tem como você falar que você é livrado do pecado somente. Não, nós estamos falando dos dois destinos que Jesus falou, que tem dois destinos, né? São dois caminhos e dois destinos. Um é largo e espaçoso, que conduz ao inferno, e o outro é estreito e apertado, que conduz ao céu. Então, a salvação que eu entendo o novo nascimento é a salvação do inferno. O inferno foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, nós não precisamos ir para o inferno. E nem iremos para o inferno. A não ser que você queira ir para o inferno. Então, isso também nós não temos dúvida. Entretanto, a discussão que nós temos aqui, o que nos preocupa, porque eu gostei muito do tema do Maurício, porque hoje, conforme eu até escrevi, né, tem uma teoria da hipergraça. Esse é o ponto que eu queria trabalhar com vocês. Perigosa, né? Essa é perigosa. Isso, mas ela está aí para todos nós. Começou com os americanos, e hoje já tem várias igrejas aqui no Brasil que fala da hipergraça, né? Que, então, em linhas gerais, né? Você tem o arminiano, que é esse que fala que você tem que cuidar da sua salvação, que eu acho que entre nós aqui prevaleceu essa ideia, né? Que você perde a salvação, sim, seu nome pode ser riscado do livro da vida. Então, tem essa posição arminiana, tem aquela posição calvinista, que dá um pouco de segurança para a pessoa, mas eu acho que é uma segurança falsa, que a pessoa, ela própria, não se sente mais segura. À medida que ela se distancia de Deus, ela vai perdendo a autoridade espiritual, ela vai perdendo o ânimo, ela vai enfraquecendo, e ela mesma percebe que ela está numa situação de fragilidade. Então, mesmo que a igreja ensine que ela está segura, ela mesma, em si mesma, ela sente uma fragilidade, uma dependência. E vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que não tem condições de participar da mesa do Senhor, por qualquer razão, é um indicativo muito sério de que ela precisa tomar alguma atitude. Ela precisa fazer algo por ela. Por quê? Porque esse é um ato que fala do nosso relacionamento com Deus. É o ato onde você se examina. É o ato onde você profetiza que Jesus vai voltar. Então, nós precisamos, então, entender que tem as duas correntes principais e, modernamente, agora essa corrente, né, hipergraça de Deus, né? Que onde tem muito pecado, Deus aumenta a graça e superabunda a graça, e a pessoa não tem como ela se perder. Por quê? Porque Deus é que deu a salvação não vem de vós, é dom de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então, coloca a situação
onde você recebe a fé de Deus. Se a sua fé diminui, Deus dá mais fé para você. E aonde você está, como aquele rapaz que se perdeu, aquele rapaz que era herdeiro e falou, não, acerta as contas comigo e eu vou embora porque eu vou virar as costas. Mas depois ele caiu em si. E aí ele falou, não, vou para a casa do meu pai. Então, eles estão dentro dessa teoria de um pai hiperamoroso, de um Deus que supre todas as deficiências humanas e você não entra com nada, você não tem nenhuma responsabilidade, você faz o que você quiser. Então, tem essa teoria que nós estamos trazendo para cá, embora seja coisa nova, mas é um pensamento que as pessoas gostam. Por quê? Porque você pode ficar à vontade para praticar coisas desabonadoras para o próprio funcionamento da sociedade. Você está sempre certo, você é vítima do Estado, você é vítima da sociedade, você foi maltratado quando criança, e aí começa a desenvolver uma teoria de que a culpa não é sua, é do outro. Então, nós não concordamos com essa teoria, mas no nosso estudo é preciso a gente lembrar disso, né? Que cada um responde por si, e aí nós voltamos na questão do arbítrio, né? Que Deus nos dá a capacidade de discernir, né? Nós temos discernimento, assim como o indígena tem, e a própria criança já tem um discernimento do certo, do errado, o que ela vai fazer ou deixar de fazer, e, portanto, então, nós estamos vivendo uma época de muito perigo, que é essa onde os nossos mestres, os nossos pastores, nos levam em caminhos intermediários. E não tem essa história, só tem 2 caminhos. Então, eu quero dizer para o Edson, se ele quiser participar, ele pode ficar à vontade para abrir o microfone dele, abrir a câmera e se manifestar. Teve uma pessoa que passou aqui também, mas já foi embora. Mas então vamos prosseguir com esse estudo, lembrando, né, que nós temos alguns personagens na Bíblia que foram e voltaram, né? Então, um dos exemplos que eu gosto de citar é o Pedro, né? Que foi um discípulo de Jesus, né? Então, olhando o colégio apostólico, né? Os 12, nós tivemos 2 aí que tiveram problemas sérios, né? Pedro teve um problema sério porque negou Jesus 3 vezes, né? E o Judas, porque, como vocês sabem, ele transgrediu, né? Aí vamos usar o argumento que foi usado pelo pastor João. O Judas, ele colocou Jesus na saia justa, como se ele pudesse fazer isso, mas ele fez isso. Então, é dentro da ideia de você perder ou não perder a salvação, né? Jesus, ele chamou, como o Maurício falou, ele chamou o Judas e chamou o Pedro. E os 2 tiveram problemas com queda. E aí, nós não sabemos o que aconteceu com Judas, nós não sabemos o que aconteceu. E eu também tenho uma dica que Jesus deu, que ele era o filho da perdição. Então, se Jesus falou que era filho da perdição, eu vou ficar por aí. Mas eu não vou julgar o que aconteceu com Judas. Eu só penso que Judas, quando ele confrontou Jesus, ele queria que Jesus se manifestasse publicamente, ele queria que Jesus reagisse. Só que o plano e o reino do Senhor Jesus não era deste mundo, confundiu a cabeça do Judas. Agora, o Pedro já é uma outra história. O Pedro cai mais dentro daquilo que o Morelli falou. Ele queria fazer certo. Tanto é verdade que os outros se mandaram, todos os outros correram.
E o Pedro, ele foi atrás, ele queria saber o que estava acontecendo com Jesus, e ele estava mais próximo de Jesus possível. É que na hora da tentação, interessante que, como foi, né, as 3 tentações, e ele não conseguiu vencer a tentação. Entretanto, nós sabemos qual foi o destino. O destino de Pedro foi uma reabilitação gloriosa realizada por Jesus depois da ressurreição, porque a coisa estava escura para Pedro. Pedro amargou terrivelmente, porque ele só conseguiu resolver depois que Cristo ressuscitou, que Jesus foi cercar ele lá na pescaria. Levou lá uma refeição para a turma lá, levou o peixe, né, após ressuscitar, levou o peixe e pão, e chamou Pedro no particular, falou: Pedro, você me ama? E perguntou isso também 3 vezes, vocês sabem o que aconteceu lá. Uma reabilitação gloriosa. Eu prefiro ficar com esse pensamento que aconteceu com Pedro, porque eu acho que é assim que funciona, né? Eu acho que nós tivemos muita luz hoje aqui, porque quem erra fazendo alguma coisa, eu acho e eu espero que Deus vai realmente ir buscar essa pessoa. É igual aquele que sai do rebanho, né? 100 ovelhas, uma sai, ele deixa as 99 e vai lá buscar aquela ovelhinha que desgarrou. Então, eu vejo dessa maneira que nós, se temos Jesus como pastor, ele vai cuidar de nós. É essa leitura que eu estou fazendo e que eu acredito. Agora, a ovelhinha que sai do rebanho, ela tem o direito de sair. Ela pode sair. Agora, eu quero saber aquela ovelha que Jesus vai buscar e ela não aceita Jesus. Existe essa ovelha aí. Se vocês pegarem Apocalipse 3:20, lá fala Jesus tratando com essa ovelha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, eu vejo desta maneira, que, conforme já dei a minha opinião, que as pessoas podem e têm o direito de sair do rebanho. E eu tenho certeza que Jesus vai atrás dela, através de alguém. Deus vai mandar alguém para buscar. Então, nós temos esse assunto hoje bem simplificado já, sobre perder ou não perder a salvação, mas é preciso pensar na questão que foi colocada aí de obras. Porque, vocês sabem, nós podemos ser salvos milagrosamente, né? Porque é isso mesmo que Jesus fez. Garante salvação para todos. Mas tem as obras, conforme em Apocalipse também, que declara isso, que as boas obras seguem as pessoas na vida eterna. E essas obras serão provadas pelo fogo. Paulo jogou um pouco de luz nisso aí, né, dizendo que, comparando essas obras a madeira, feno, como é que é? E palha, né? Pedras preciosas. Então, o fogo vem e cai nessas obras. O que vai sobrar? Então, se sobrar alguma coisa, essa é a ideia do galardão. Ou seja, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então,
podemos perder a salvação? O novo nascimento, né? Quem nasceu de novo pode perder a salvação? A resposta que nós tivemos aqui é que a salvação pode ser perdida em situações de exceção. O pastor Edson Rodrigues quer falar alguma coisa? De repente, ele quer nos ajudar aí e está aguardando a oportunidade. Nós ainda temos alguns minutos. O Gervásio Mariano, não sei se ele já chegou, se ele conseguiu chegar, se está conosco também. O pastor Edson Rodrigues está com o microfone dele fechado. A câmera e o microfone. Sim. Mas, voltando um pouquinho ao assunto, pastor Josué, em relação ao comentário que eu fiz, eu me referi muito bem, eu não sei se eu fui claro, mas eu disse que aqueles que realmente nasceram, porque a pergunta é, aqueles que nasceram de novo, né, podem perder a salvação? Né? Então, eu vejo que realmente aqueles, né, que nasceram realmente de novo, eu acredito que esses que entenderam o chamado, entenderam o propósito, né, que essa foi a minha colocação, eu acredito que não. Agora, é como foi falado lá em João 2,19. Eles saíram de nós, mas eles não eram dos nossos. Você está entendendo? Então, quer dizer, ficaram por um tempo, quer dizer, não nasceram de novo. Porque se tivessem nascido de novo, eles não teriam saído. Né? Então, eu entendo que aquele que realmente entendeu o chamado, entendeu o propósito do Senhor, eu posso falar por mim. Eu entendi o chamado, eu entendi o propósito, e pela misericórdia, bondade e graça de Deus, eu já tive milhões, né? Não vou dizer milhões, mas muitas e muitas e muitas oportunidades de sair da presença de Deus todos os dias, todo instante, toda hora, todo momento. Né? Então, quer dizer, depende de mim, é claro. Eu tenho que zelar pela minha salvação, porque eu entendi o propósito. Mas aquele que não entendeu, tanto faz como fez. Né? Ele está hoje, não está amanhã. Ele volta a fazer tudo o que ele voltou a fazer antigamente. Né? Agora, em relação ao que o pastor Oscar disse, né, de você praticar blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você entender que você foi chamado, é entender e discernir, né, na sua mente, no seu psique, no seu coração e no seu espírito, o que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, e você continuar praticando as mesmas coisas do velho homem, da velha criatura. Então, quando você insiste com isso, o Espírito Santo está falando, não faça isso, não faça isso, pare com isso, volte para o caminho que você estava, e você não volta, e você continua, e você continua, e você continua, e você continua, e você morre nessa condição. Então, eu vejo que esse é a blasfêmia, é você resistir ao Espírito Santo de Deus. Então, para mim, seria aquela ideia de Jesus ir buscar aquela ovelhinha e a ovelhinha não quer vir. E a ovelhinha resiste. Então, não... exato. Agora, o importante, eu acho que você explanou bem, e não há nenhum problema com as divergências aí. Por quê? Eu só quero existem grandes igrejas, né? Denominações importantes mundialmente, que é a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, que eles dão essa segurança para o crente na igreja deles. Agora, observe, há uma colocação que você fez, e isso é verdade. Aqueles que, como o exemplo que foi dado do ônibus, se Jesus está dirigindo o ônibus, que é a igreja, e a pessoa não desceu do ônibus, aí, automaticamente, essa pessoa ela não desceu do ônibus, então ela vai chegar no destino. Exatamente. Mas aqui, no nosso estudo, nós estamos discutindo possibilidade de perder a salvação. Então, nós estamos imaginando quem é.
aquele que desceu do ônibus. É aquela ovelhinha que desgarrou do rebanho. E não quer voltar. É essa situação que nós estamos tratando hoje aqui, que eu acho que é a sua colocação, né? Pode acontecer a resposta que nós estamos obtendo aqui, conforme o Gervásio falou, com muito temor e tremor, é que essa pessoa que se desgarra, ela desceu do ônibus. E aí, ou ela tem que subir no ônibus novamente, com a ajuda de alguém, ou ela tem que vir sozinha. Exatamente. Senão ela está perdida. Exatamente. E aí a gente trabalha com a ideia do arbítrio, né? Que é outra chave, porque nós não podemos imaginar um Deus que nos obrigue a alguma coisa. Sim. Ele apenas nos dá oportunidade. Sim. Agora, o meu ponto de vista, a salvação, aqui está falando que o Senhor chamou e o que chamou predestinou. Essa colocação do pastor João Morelli em relação a Jerusalém, ela é muito válida. Eu acredito que é para Jerusalém isso. Mas, na minha opinião, né, a salvação ela é diária. Ela é todo dia. Todo dia eu tenho que lutar para a minha salvação, para que eu não saia da presença de Deus, para que eu permaneça na presença de Deus. Agora, as pessoas usam erradamente, como eu já usei erradamente, que diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquilo ali é para a grande tribulação. Né? Esse versículo é para a grande tribulação, que aqueles que entrarem na grande tribulação e perseverarem até o fim serão salvos. Não é para o tempo da graça. E eu muitas vezes, preguei sobre isso, reconheço o meu erro de ter pregado que aquele que perseverar até o fim, na graça, nesse tempo nosso, será salvo. Não, aquilo ali é para a grande tribulação. Então, é por isso que nós precisamos esmiuçar mesmo, né? Debulhar mesmo a palavra de Deus para a gente poder entender de uma forma correta, né? Para a gente não sair falando qualquer coisa aí e ficar, por exemplo, falando, como diz a minha esposa, que como que é que ela usa? Jesus de Genésio. Não, é ao pé da letra. Ao pé da letra. Não é ao pé da letra. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu, de maneira alguma, eu quis expressar aos irmãos, né, que a salvação está garantida. Não é isso. Eu apenas fui em cima da pergunta se um cristão verdadeiramente nascido de novo, né, pode perder a salvação. Eu acredito que, se ele entendeu o propósito, não. Se ele não entendeu... Então nós também vamos concluir esse encontro nosso com esse entendimento. Esse entendimento assim, que o nascido de novo, vamos entender que é aquele que subiu do ônibus, tá certo? Que o motorista é Jesus, e ele nunca desceu do ônibus. Então, esse aí, ele está garantido mesmo. Esse aí está garantido. E aquele que, por razões que desconhecemos, né, tentando fazer certo, fez errado, ou ele fala assim, eu não aguento ficar nesse ônibus, vou descer um pouquinho. Esse aí é objeto de uma atenção especial e de um tratamento especial. Então, assim a gente acomoda esses dois pensamentos. Por quê? Quem está no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, é só o descanso. A sombra do Onipotente descansará. Então, não há dúvida. Quem tá pagando, aí eu vou falar, o dízimo é bom, ele é uma ajuda para aquela pessoa fraca. A pessoa que é fraca, ela pagando o dízimo, ela fica, puxa, eu estou fazendo a minha parte, pronto, já pegou uma forcinha. Né? A pessoa que dá... mas é isso mesmo. Porque a pessoa está dentro do ônibus, o que rola dentro do ônibus, ela segue. O pastor, vamos fazer a campanha, ele está dentro da campanha. Por quê? Porque ele está dentro do ônibus, entendeu? Ele está seguindo ali aquele grupo. E aí, a responsabilidade
é do Espírito Santo. Porque quando a pessoa, aquele pastor, ele está levando as pessoas para o engano, pode deixar que o Espírito Santo vai tratar com ele, vai dar dor de barriga, vai acontecer alguma coisa. Porque é assim que a igreja sobrevive. Ela não depende de placa, ela não depende de quatro paredes, é porque tem um organismo vivo que vai colocando para fora o vírus, né? O micróbio, é o próprio organismo com anticorpo natural, né? Ele vai pondo para fora aqueles que não são daquele corpo. Glória a Então, Deus. é assim que o mistério acontece. Agora, deixa eu só jogar mais uma pimentinha para vocês. Deus está trabalhando na nossa vida, é verdade. Então, como é que Deus trabalha na nossa vida? Dando provações para nós. Deus prova aquele que ama, né? Deus corrige aquele que ama. E o diabo também trabalha com a nossa vida. Ele trabalha também. Então, como é que o diabo trabalha com a nossa vida? Ele dá tentação. Ele sabe o ponto fraco que você tem e aí ele trabalha na sua vida naquele ponto fraco, não é? Se você, por exemplo, uma pessoa muito nervosa, ele cria situação no trânsito para ver você se agitar, entendeu? E, se você não leva desaforo para casa, alguém do nada te chama de nomes impróprios. Eu vou falar uns irmãos, não é porque eu era mais nervosinho, um cara do nada me meteu a mão na cara. Eu era nervosinho na época. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Aí, quando eu dei fé, a voz falou assim, isso é armadilha do diabo. Eu recuei na hora, que eu já ia por cima do cara, não sabia nem o que ia acontecer, entendeu? Mas é porque eu era nervosinho. Então, observem que onde é o ponto fraco, é criadas circunstâncias permitidas por Deus para Satanás trabalhar na nossa vida. Então, a pessoa que tem facilidade de pegar as coisas que não lhe pertencem, aparece do nada coisas solitárias, como que perdidas, para ver o que você vai fazer com aquilo. Ou uma carteira com o endereço da pessoa para você devolver. E vai por aí afora, em todas as áreas da vida. Mas aí, então, a gente sabe que Deus está trabalhando na nossa vida, mas o diabo também está trabalhando. É por isso que nós temos que levar em conta que a salvação tem que ter zelo com ela, porque é uma realidade. Você não está imune às tentações. Não. Então, é preciso que a gente tenha uma reação adequada. Então, nós temos que enfrentar, sim, perigos que nos afastam de Deus e, em outras palavras, que você desça do ônibus. Desceu do ônibus. Dou graças a Deus pelo exemplo do Morelli, que a gente está trabalhando bem em cima do exemplo que ele deu. Desceu do ônibus, fica mais difícil. Foi muito bom esse exemplo. Então, não vamos descer do ônibus. Meus irmãos, chegou ao final do nosso encontro. Se vocês me permitirem, eu quero fazer essa oração de encerramento. Mas antes de encerrar, eu queria dar a palavra para o Oscar, dar a palavra para você, Maurício, para vocês finalizarem aí com o pensamento de vocês, da forma que vocês quiserem. Se gostaram do assunto, se querem que ele continue, porque esse assunto, nós só arranhamos ele. Ele é um assunto muito profundo, dá para aprofundar, descer nos detalhes. A hipergraça de Deus é uma profecia dos últimos dias. Então, com isso aqui, eu já fiz a minha consideração. Agora, com a palavra, Oscar. A minha palavra também já dei. A única coisa que eu vou citar aqui é que, se tivéssemos recebido graciosamente a salvação literal, não precisaríamos de arrependimento.
Então, se precisa de arrependimento é porque tem alguma coisa para a caminhada que só compete a Jesus Cristo mesmo cuidar de cada um de nós. Aí eu vou... Oscar, só para eu entender, então tem uma parte humana a ser feita, né? Exato. Não é só a parte de Deus, tem uma parte, você responde ao que Deus te dá, não é? Exatamente. Entendeu? Senão fica sem graça, fica aquele negócio... Então, não precisa fazer mais nada. Não. Temos que fazer nosso trabalho nessa parte, sim. E ficar dando força. Aliás, só para ilustrar, esse ônibus está super lotado. Olha, acabamos. Entendeu? Então, nós temos que zelar. Então, vamos lá. Essa é a minha colocação para hoje. E, realmente, na minha opinião, se quiser tocar esse assunto para frente, ele é gostoso, dá para a gente pesquisar mais, ver mais coisas, entendeu? E, inclusive, veio na minha mente aqui umas passagens lá do Velho Testamento, que pode ser colocado também. Tem história muito gostosa no meio disso aí. Pensa aí. Muito bem. E aí, Maurício, finaliza aí. Não, da minha parte, a gente pode continuar perfeitamente com o assunto, né? Um assunto de extrema profundidade, né? Como foi bem colocado aí pelo senhor. O exemplo do pastor João Morelli, de que Jesus dirigindo o ônibus foi algo assim extraordinário, né? É bem isso mesmo, né? É claro que ninguém é obrigado a ficar dentro do ônibus, ou você fica ou você desce, né? Também não dá para você descer e depois saindo correndo atrás e querer voltar de novo. Também a parte é boa. Vai ficar difícil, né? Corre do caminhão, corre atrás do caminhão, Maurício? Apesar de que a misericórdia do motorista ela se renova a cada manhã, né? Depois dá uma pisadinha no freio e fala: vem, meu filho, entra de novo, vai ficar com o do ônibus. Entendeu? Tá bom. Então, eu vejo que realmente é um assunto de muita profundidade. E louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Porque a gente aprende bastante hoje aqui, graças a Deus, né? Mas quero esclarecer novamente para os irmãos que, de maneira alguma, eu disse que a salvação está 100% garantida, porque não está, né? Eu acredito, sim, que para aqueles que entenderam o propósito, para aqueles que entenderam o chamado, né? E permanecerem fiéis ao Senhor até o fim, eu acredito nisso, né? Que realmente aquele que entendeu esse chamado, esse propósito, ele não vai descer do ônibus, ele vai permanecer com o Senhor até o final, em nome de Jesus. Amém? Agradeço aí a Deus pela oportunidade e vamos, se os irmãos quiserem continuar em frente com esse assunto na próxima semana, fiquem à vontade. Amém. Bom, vamos então agradecer a Deus, irmãos. Então nós temos só lembrando, né, o Edson Camargo, né, que nós continuamos intercedendo por ele, intercedendo também pelo Gervásio, né, para Deus resolver esse problema que ele está passando, alguma dificuldade. O pastor Edson Rodrigues também, que com certeza está com alguma dificuldade. E então nós vamos encerrar agradecendo a Deus mais esta live, né, que nós já estamos para o 2º ano, né, de que esses encontros têm se realizado, e para Deus abrir as portas, não só para esse encontro, mas também para o encontro das quintas-feiras. Amém. Só alertando, Oscar, que eu não vou poder estar na quinta-feira, que eu tenho aquele outro encontro que você já sabe, né? Okay. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais este encontro precioso, onde a Tua palavra, Senhor, teve o primeiro lugar, onde o Espírito Santo teve a liberdade de nos ensinar e nos fazer lembrar as promessas de misericórdia do nosso Deus, que mesmo nós deixando a sua presença, mesmo nós fraquejando, mesmo que caiamos da fé, ele vai até nós, ele larga as 99
os 99 justos que não precisam de arrependimento e vai buscar a ovelha extraviada. Meu Deus, obrigado pelas tuas misericórdias, como foi citado, que não tem fim, porque se renovam a cada manhã. Ó Deus, pedimos uma visitação, Senhor, neste momento, ao teu servo Edson Camargo, Senhor, naquele leito, ó Deus, de hospital. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor interfira, Senhor, e dê outra oportunidade àquela ovelha preciosa. Sim. Ó Deus, nós queremos esta bênção e pedimos que o Senhor faça um milagre agora, em nome de Jesus. Nós pedimos também em favor do Gervásio Mariano, para que o Senhor entre com providência nos assuntos impeditivos do teu servo que ama tanto, Senhor, este trabalho, para que ele possa ser abençoado e fortificado com uma renovação e uma nova unção. Abençoa também, Senhor, teu servo Edson Rodrigues, que é este lutador da oração, esse ministério tão precioso, e que agora, Senhor, nós também estamos exercendo em favor dele, para que ele se sinta renovado e abençoado. Ó Deus, que ele se sinta, Senhor, fortalecido. E assim, meu Deus, que nós possamos termos a nossa fé acrescentada esta noite. Que teu Espírito faça, Senhor, nos lembrar tudo aquilo que meditamos, ó Deus, e sabendo que o nosso Deus nos ama e que deu o remédio para que fôssemos curados, ó Deus, o poder dos pecados já não existe e em breve nós estaremos livres do corpo de pecado e estaremos, Senhor, na plenitude e no prazer da tua eterna presença. Nós oramos agradecidos por tanta bênção, por tanta glória, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até mais. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você.